o ponto da nossa disciplina. Qual que é o ponto central da nossa disciplina? A pena, claro, né? Porque é a teoria da própria pena. O que a gente estuda nessa disciplina desse semestre? Tudo que envolve a aplicação daquela pena. Ou seja, como que ela é aplicada e depois que ela é aplicada, quais são os subterfúgios, quais são as opções que tanto o condenado tem quanto o judiciário tem para este condenado, né? Então, a gente analisou a aplicação da pena, como que ela é fixada, qual o caráter que ela tem, né, os regimes, a gente estudou toda a questão de aplicação. Inclusive, abrimos algumas sentenças aqui e conseguimos visualizar concretamente como que se dá essa dosimetria, né, de dosar a pena, de aplicar. Qual a primeira fase, a segunda fase, para a gente conseguir chegar naquela pena provisória, primeira pena base, depois a pena provisória, depois aquela pena final na sentença, tá? Que é aquela pena permanente que a gente chama. E, paralelo a isso, a gente já tinha entendido como que funciona os regimes, como que funciona o aberto, o fechado, o semiaberto, para onde que vai, quais são as procedibilidades para que ele entre ali, que ele comece a cumprir naquele regime. Aí a gente passou para um segundo nível. A gente já entendeu o que era a pena, porque primeiro a gente fez esse papel de entender o que é a pena, o que o Estado pensa quando ele tenta punir alguém. Não foi? Foi nosso primeiro encontro, inclusive. Aquele caráter ressocializador, punitivo, repressivo, também também tem um caráter de evitar, não é, novos delitos. Enfim, a gente conseguiu entender o conceito de pena, depois a gente caminhou na aplicação. E aí é esse segundo momento que eu estava começando a dizer. Depois que aquela pena é aplicada, nós começamos a estudar situações em que o Estado consiga olhar para aquele delinquente, para aquele condenado, porque que agora o sujeito ele é um condenado, não é mais indiciado, não é mais investigado, não é mais réu, não é? Ele é condenado. Então, a gente começou a entender quais são as alternativas que o Estado tem para aquele condenado, como, por exemplo, uma pena que é de menor potencial ofensivo. Será que lá na sentença, quando o juiz estiver aplicando, olha só, aquele crime não teve violência, não teve ameaça, o Estado tem uma outra alternativa? Tem. Tem, inclusive, que a gente fala que são modalidades alternativas, são as penas alternativas, as penas restritivas de direito. Se aquele fato não aconteceu com ameaça, com lesão, e aí tem todo aquele cronograma que a gente fez lá dos requisitos da PRD, né? Que são as penas restritivas de direito. A gente também começou não, a gente conseguiu esgotar os outros institutos, como detração, como remissão de pena, né? Que é aquele abatimento lá que a gente fala do período de cumprimento. A gente viu progressão dos regimes, e a gente conseguiu ver tão com clareza isso, porque a gente já entendeu qual que seria o regime mais benéfico, como o regime mais gravoso. Então, a gente sabe que progredir é sair daquele mais gravoso para aquele mais benéfico. Ótimo. Tudo isso a gente conseguiu ver. Depois das penas restritivas de direito, que a gente fez essa diferenciação, né, de penas que privam a liberdade e penas que restringem direitos. E aí eu mostrei para vocês na sentença que quando o juiz fixa a sentença, é lá na fixação da sentença que ele tem alternativas. Ele pode simplesmente falar assim, olha, eu vou mudar, eu vou dar uma chance para esse cara aqui, ao invés de privá-lo da liberdade, eu vou dar as restrições de direitos para ele. Uma prestação de serviço à comunidade, uma pena pecuniária, são as PRDs que a gente comentou, as penas alternativas lá, restritivas de direito. Nós vimos também que existe outra situação, que é o livramento condicional. Como que acontece esse livramento condicional? Já o livramento condicional, ele precisa ter outros requisitos. Aí o sujeito tem que ter cumprido determinado tempo, não é? A gente viu isso, o livramento condicional. Tem que ser para aquela pena que ela vai ser superior a 2 anos, igual ou superior a 2 anos, né? Então, lá no final, ele consegue o livramento condicional. O livramento condicional é como se fosse a última etapa do cumprimento da pena. Também é uma oportunidade que o Estado dá, né? De falar assim, olha, você já cumpriu tanto aqui,
e está tudo tranquilo, seus requisitos subjetivos estão ok, está com bom desempenho aí carcerário, enfim, não cometeu novo delito, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar sua saída para a rua. Esse é o livramento condicional. A gente estudou todo o livramento condicional. E aí o juiz oportuniza ao cidadão que ele saia às ruas antes do tempo do término do cumprimento daquela pena dele. O que eu mencionei, inclusive, para vocês? Que o livramento condicional é como se fosse uma ponte, como se o juiz antecipasse um pouco esse desejo do Estado ressocializar o cidadão. Então, é como se fosse assim, uma ponte, puxa um pouco, e também sempre uma segunda oportunidade, e aí puxa um pouco do cumprimento da pena dele, né? Pelo tanto que ele cumpriu ali, teve um bom desempenho, e ele sai para a rua antes, livra ele. Claro que esse livramento ele é condicional, porque ele fica condicionado a determinadas outras alternativas, né? O juiz vai ter as alternativas legais e tem aquelas que são facultativas, que o juiz vai estudar quais são. Então, por exemplo, se o juiz falar, oh, tudo bem, pode ir para a rua, mas vem aqui de 2 em 2 meses, assina aqui. Você está proibido de mudar de comarca, você está proibido. Então, são algumas proibições que o juiz dá, né? Limitações dessa saída dele. É como se fosse a liberdade provisória que a gente conhece, só que aqui já existe uma sentença que transitou em julgado e o cidadão, inclusive, já cumpriu parte da pena, mas o juiz deixa que ele vá para a rua, desde que ele cumpra alguns requisitos. Então, foi isso que a gente viu. Dentre todos os institutos, a gente conseguiu ver praticamente todos. E o último dessas opções que o Estado dá, né, sendo livramento condicional, sendo substituição pelas penas alternativas aí que a gente viu, tem progressão, tem detração, tem remissão, tudo isso a gente já estudou e eu tenho certeza que vocês conseguem falar disto, nem se fosse o conceito, né, de forma bem crua, mas eu tenho certeza que não falar, mas a ideia do conceito, eu tenho certeza que vocês têm esse domínio aí. Por que eu estou falando isso? É menosprezando o que vocês estudaram até hoje? Jamais. Mas é sendo honesta, que execução de pena, inclusive, a gente tem uma lei especial. E é algo, de fato, muito complexo. Muito complexo. E execução de pena é todas essas modalidades, essas formas para a gente tentar reverter ou trazer benefícios para o sujeito, né, para o cliente, para quem seja, isso demanda muita prática. Por quê? Por isso aqui a gente consegue confundir. Por muito pouco a gente consegue confundir. Então é prática, assim, ó, é balcão, secretaria o tempo todo, é análise dos requisitos ali do cumprimento dele, tá? É o momento em que se encontra, se está na sentença, se ele ou se não, se agora ele tem possibilidade de progredir, se ele cumpriu lá aquela tabelinha que a gente estudou, né? Dependendo de qual crime que foi praticado, enfim. São muitos. E óbvio que sendo muitos institutos, a possibilidade que a gente confunda é grande. Só que o que eu digo para vocês? A partir do momento que vocês praticam isso, tem um caso, isso é levado para apreciação de vocês, isso se torna muito fácil, pessoal. Isso se torna muito fácil. Não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é algo que dá gosto, dá prazer de a gente encontrar o fio da meada, de falar assim, nossa, e vocês não sabem que alegria que é quando a gente depara com um caso e falar assim, putz, cabe isso aqui, ó. Consigo tirar isso agora, eu consigo isso para o cliente, eu consigo isso. Então, assim, é deveras muito interessante de estudar e muito prazeroso. Execução de pena é algo muito prazeroso, tá? Claro que às vezes é normal, é natural, às vezes eu confundo, né? Eu penso um conceito na cabeça e falo outro, porque são várias modalidades aí, tá? Hoje a gente vai estudar um último recurso que esse cidadão tem, que é o sursi. Vocês já ouviram muito o tal de sursi? Eu tenho certeza que algum amigo já falou para vocês desse sursi, tá? Esse sursi, esse termo é francês. Se vocês quiserem falar o termo no francês, porque tem gente que é assim, né? Vocês podem falar sursi, né? Sursi. Mas a gente fala aportuguesadamente mesmo. É sursi. Não é sursis, que tem S, tá? É sursi que a gente fala, tá? Ou pode falar Circe, aí quem quiser usar no francês.
que é o sursi, gente? O sursi, ele significa suspensão. Veja só, suspensão. O que vai acontecer? O judiciário vai suspender aquela pena, tá? Vai suspender. Então, veja que também é uma linha muito parecida até com o livramento condicional. A gente vai ver as diferenças aqui do livramento condicional, tá? Não deixem se confundir por isso, até porque tem muita margem para vocês não conseguirem confundir. Não se apeguem aos pontos parecidos. Mas é, obviamente, como se fosse. Eu vou mostrar uma sentença aqui para vocês. Aliás, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui primeiro, porque eu vou mostrar para vocês uma PRD, né, que a gente estudou na aula passada. A gente estudou, nossa, eu fiquei quebrando a cabeça aqui com as minhas pastas para encontrar essas sentenças para vocês aqui. E aí eu já separei duas sentenças, que é esta aqui, ó. A gente estava estudando, deixa eu tentar aumentar. Peguei isso para cá. O negócio não está saindo desse negócio da internet, não sai daqui, sai. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. Veja aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês a sentença? Isso aqui é uma sentença, aquela época que eu trabalhava, enfim, falei para vocês. Aqui foi um crime de porte, eu acho, né? Artigo da lei de estatuto de desarmamento, mais um aqui do ECA, de corrupção de menor. Aí falava na zona rural, tal, portava a arma, tal. Ótimo. Lembra que a gente falou do relatório? Primeiro a gente faz o relatório, depois vem fundamentando aqui crime por crime, né? Que é os dois crimes. E aí, no final, a terceira parte da sentença é o dispositivo. Aqui no dispositivo, o juiz vai sentenciar. Essa parte foi a que a gente estudou, que é a busca da aplicação da pena, né, da pena base. Então, o juiz vem atendendo todos esses motivos aqui, das circunstâncias judiciais, vocês lembram, né? Depois as circunstâncias legais, enfim. E aí ele fixa a pena base, tá? Olha aqui, isso aqui ele analisa primeiro e fixa a pena base, que não significa a pena mínima, não é? Depois ele vem e analisa as atenuantes e as agravantes, que é a segunda fase da fixação da pena, que são as circunstâncias legais, e depois, né, que é a razão pela qual aqui tornou indefinitiva, porque não tem nem causa não tem circunstâncias atenuantes e agravantes, que é a segunda fase, e a terceira e última fase não tem causa de diminuição e aumento de pena, então tornou aquela pena definitiva. Ou seja, isso aqui é o quê, Kellen? Isso aqui é a dosimetria da pena. Ah, 2 parágrafos da dosimetria da pena é isso aqui, que é toda a matéria que vocês estudaram. Aqui fixou o regime, a gente estudou como que acontece no regime aberto, né? Que o juiz ele vai ter que fixar o regime. Aqui é o segundo crime, analisa por igual. Veja bem, em relação a esse 244, que é corrupção de menores, ó, o juiz veio, fez a pena base, analisou aí a segunda parte, a terceira parte, aplicou a pena para ele aqui. Qual que é a pena? 2 anos. 2 anos e 4 meses. Ótimo. A gente viu os requisitos da aplicação da pena desse tipo de direito, né? E um deles é que, inclusive, não ocorra com violência ou grave ameaça. E essa corrupção de menor, esse menino aqui, essa criança, provavelmente deve estar do lado do cara que estava com a arma. Então, foi um crime que aconteceu sem violência, sem ameaça. E aí, a pena também, né? Está aqui, ó, dentro do patamar da PRD. O juiz fixou para esse aqui o regime aberto. Ok, nos termos do artigo 33 que a gente estudou. Veja aqui, gente. É logo aqui na aplicação. Depois da dosimetria da pena, o juiz fala qual que é o regime, ele parte para a análise desses benefícios do réu, que é a prestação de serviço à comunidade, bem como o sursi. Então, aqui ele vai analisar PRD, né? Eu coloquei, não é prestação de serviço à comunidade, não, é pena restritiva de direitos, tá? Então, aqui ele substituiu, olha, que é o artigo 44 e o artigo 77, que aqui a gente começa, o artigo 77 nós vamos estudar hoje. Então, depois que o juiz fixa a pena, veja só, o juiz precisa fixar a pena. Depois que ele fixou a pena, ele olha se esse sujeito tem direito a transformar essa pena dele, que priva a liberdade, por uma que apenas restringe direitos. E aí o juiz substituiu em 2 restritivas de direitos.
Qual que é que o juiz colocou? Modalidade, prestar um serviço à comunidade, a ser indicada pelo juiz da VEC, né, da execução, no período acima e tal, e uma prestação de um salário mínimo, pena pecuniária. Então, são as duas modalidades. A gente viu isso aqui, tá? Não vamos voltar nisso aqui, deixa para a próxima aula, mas isso aqui eu fiquei, depois eu lembrei que eu tinha que mostrar para vocês essa situação aqui, tá? É sempre aqui. Fixou a pena, o juiz vai olhar se ele concede uma pena restritiva, de ao invés da pessoa ir para o cárcere, de conceder a ele aí outras alternativas, certo? Então, ótimo. Essa aqui é uma sentença que eu queria mostrar para vocês, e aí eu vou voltar. Então, lembre-se dessa parte aqui, tá? Lembre-se dessa parte depois que o juiz, ele pontua, né, ele determina qual que é a pena e qual que é o regime. Definiu a pena, definiu o regime, o juiz vai e começa a analisar se esse réu ele tem direito lá a transacionar isso, né? Na verdade, não é transacionar, na verdade é converter isso, você vai converter. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Voltando para o nosso slide, vamos pegar aqui o slide. Hoje, a gente vai falar de algo que fica bem ali perto, pessoal, bem ali junto da análise do 44 que a gente viu na aula passada, que são as penas restritivas de direito, não é? Nós vamos falar desse sursi. Lá no final na aplicação da pena, o juiz ele vai olhar duas coisas. Se esse cara tem direito a PRD ou ao sursi. Então, a gente estudou a PRD, agora a gente vai estudar o sursi, que é a substituição que é a suspensão, né? O PRD é substituição, o juiz vai substituir, ao invés de aplicar a pena restritiva, a pena privativa de liberdade, ele vai substituir. No sursi, o juiz vai suspender. Então, gravem isso. Nas penas restritivas, na PRD, que a gente estudou aula passada, o juiz vai substituir, vai falar, tudo bem, não precisa cumprir a pena lá na cadeia, ou seja, onde for, na colônia agrícola, onde for, né? O regime geralmente é o aberto para conseguir direito, mas eu vou substituir. Agora, aqui no SUSI, não. Ele vai suspender, ele vai pegar o processo e pendurar, sabe? Pendurar mesmo e dar uns outros requisitos para esse cara aqui. Como se fosse lá, volta a dizer, na suspensão, no livramento condicional. Mas existe diferença. Então, vamos lá. O que é o CIRCI e o SUSI? Vem do francês, CIRCI, consiste na suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Então, olha só, o juiz aplicou a pena, definiu qual regime, ele vai escolher, claro, se a pessoa encaixar, né? Ele vai manter a pena privativa de liberdade, ou ele vai ver se encaixa, se ele vai substituir ou se ele vai suspender, tá? Liberdade imposta ao condenado mediante compromisso de certas condições. Daí ser chamado suspensão condicional da pena. Veja só. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que existem dois sursi. Dois sursi a gente tem na nossa atividade jurídica, tá? Só que um sursi, ele é num momento processual e o outro sursi é em outro momento processual. Mas olha aqui a divisão. Os dois, cada um, equivale a um sistema. E são dois os sistemas. Olha aqui. Então, o que vocês têm que ter em mente? Primeira coisa, existem dois tipos de sursi, tá? Mas um vai ser num momento e o outro vai ser em outro momento. Olha, esse é o do Probation System, que é o sistema anglo-americano. O que acontece nesse primeiro sursi? Os dois são sursi, tá? Esse primeiro sursi, ele é baseado nesse sistema anglo-americano, no Probation System, e o que o juiz faz? O juiz ele vai reconhecer a culpa do réu, vai fazer tudo certinho. Olha, vi aqui, sua pena é essa, o regime para você cumprir é esse. Só que ele não vai proferir uma sentença, tá? Desculpa, na verdade, não é igual aquela sentença que a gente viu, não. Aquele que a gente viu, que eu mostrei aqui, né, tinha uma sentença. Aqui o juiz vai falar assim, você tem culpa, só que eu não vou proferir uma sentença. Eu vou suspender o processo. Então, grifem. Qual que é o primeiro sursi? Suspensão do processo, que não é o que nos interessa aqui, tá? Mas só para vocês saberem que existem dois sursi.
Só que um é suspensão do processo e o outro é suspensão da pena. Qual que nos importa hoje? Esse segundo, que é a suspensão da pena, tá? Só que eu vou fazer um adendo para explicar para vocês a suspensão do processo. Geralmente, quando a pena ali não excede 1 ano, está no processo ainda, isso acontece isso acontece no juizado especial, na Lei 9.099, lá no artigo 89. E essa pena não vai exceder 1 ano, a aplicação dela, vamos supor, ameaça, 6 meses. O que o juiz faz? Quando ele denuncia a pessoa, na denúncia, o promotor fala assim, ó, olha, você aceita uma suspensão desse processo aqui, porque sua pena encaixa aqui, ó, não passa de 6 meses, de 1 ano. O que é isso? Eu vou suspender para você o processo. Eu vou te pôr uma condição, ao invés de te dar a condenação, vão negociar como se o promotor negociasse com a pessoa. Ou seja, o momento aqui é totalmente diferente. Não existe uma sentença, portanto, não nos importa. Só que nos importa saber que existem dois, porque eu não quero vocês na rua, como os profissionais excelentes que já são e que serão, e uma pessoa comentar com vocês, ou se você estiver passando fora, a pessoa está lá com tênis, né, com falar em Minas, e aí fala, olha aqui, ó, você olha lá, nossa, tá um SUSI aqui, e fala, o senhor é condenado? Não, calma, mas será que é o SUSI da Lei 9.099, gente? Então, calma aí. É uma suspensão da pena ou uma suspensão do processo, tá? Então, é só para vocês terem essa ideia. Existe um outro SUSI, só que esse outro SUSI suspende o processo, portanto, ainda não tem sentença e ele é cabível lá quando a pena não ultrapassa 1 ano, enfim, né? É uma babada para suspender o processo lá para aquela pessoa. E detalhe, quando a pessoa aceita essa suspensão desse processo e vai lá e cumpre o que o promotor falou para ele cumprir, sei lá, vamos aqui, faz alguma coisinha, vamos suspender aqui, você fica sem ir num bar, fica sem ir bar, fica, sei lá, muda a sua conduta, meu filho. Quando acaba esse período de prova lá, né, que a gente chama período de prova, vou mostrar para vocês, é como se a pessoa nem tivesse sido processada. Então, isso é muito benéfico. Quando alguém vai lá no meu escritório, aí eu já olho a denúncia, a pessoa fala, eu fui denunciada aqui, ó, vai ter uma audiência aqui, eu já sei, essa audiência é de SUSI, a admonitória que a gente fala, vou explicar também. Eu já falo com o cliente, falo, ó, isso aqui é o promotor te chamando para fazer um acordo. Eu aceitaria, óbvio, sempre é mais benéfico aceitar, mas a pessoa às vezes quer lutar contra aquilo, mas eu não tenho culpa, eu não amacei ninguém, eu não joguei o foguete na casa do vizinho, eu não fiz. Isso acontece, tá? Muito desses casos. E você fala, não, mas é mais benéfico, porque veja bem, tudo bem, se a gente ganhar, show de bola. Se eu ganhe com aquela pessoa aquele processo, ótimo, vai ser absolvido. E o que vai mudar? A consciência dela, que ela respondeu aquele processo e ficou tudo ok. Mas e se eu perder? Imagina só, se eu perco, essa pessoa é condenada, então é muito pior. Então eu sempre falo, aceita aí, porque quando você aceitar, sua ficha vai zerar, você não vai ter esse problema mais, tá? Então é melhor aceitar. Esses crimes geralmente prescrevem muito rápido, sabe? Eu tinha um cliente, eu estava com um cliente, inclusive ele era coordenador de. Olha para vocês verem a situação, ele era coordenador de uma faculdade aqui, ideal, acho, né? Não lembro. Ele era coordenador de um curso, de um curso dentro dessa faculdade. E ele é negro, é português, então, assim, ele né, se expressa. Quem fala português, ele é lá de Cabo Verde, então, assim, a forma como que ele fala é bem forte, porque é português de Portugal, né? Eles falam assim. E aí, ele abriu mão da coordenação na época, ele não queria mais, estava dando muita dor de cabeça, ele pediu para ficar só como professor e tudo bem. Aí eles colocaram outro coordenador, enfim, lá naquele curso, tá? E colocaram uma coordenadora. Só que essa coordenadora, ela fez um boletim de ocorrência contra ele. Na verdade, o que a faculdade queria? Demitir ele, porque ele era velho de carreira, tá? Só que os direitos trabalhistas dele estavam lá em cima, tá? E aí o que eles usaram? Ah, vamos embora. Eu imagino, né? Vamos criar uma situação. E ela fez um boletim de ocorrência no seguinte sentido, que ele recusava a obedecer a ordem dela porque ela era mulher. Então, assim, tudo...
E isso, eu fui, assim, eu falei com ele, você se vira, mas você vai trazer aqui, eu quero uma certidão até de Frei Jaime, meu filho, falando que você é um exemplo para essa sociedade, pois ele levou para mim até do Frei Jaime, juro para você, que eu tenho do Frei Jaime, que ele faz os projetos sociais lá, tá? Aí, ele pegou da mãe dele, da filha dele, da ex-mulher dele, da mulher dele, só mandei pegar de mulher, pegou certidão de Deus e o mundo de coisa. Nossa, eu falei, ó, corre atrás. Por que isso, gente? Porque ele não podia perder o visto dele, né? Porque ele vai e volta lá e isso dá uma restrição na certidão dele. Então, eu já fui bem honesta com ele. Falei, ó, se desdobra, meu filho, porque eu não faço milagre. Você traz isso pra mim. E ele foi trazendo todos os documentos, criteriosamente os documentos que eu pedi. Nesse período, eu comecei a diligenciar no processo, né? Falando com o promotor que não, que a gente recusava, inclusive, responder aquele processo, que ela era muito arbitrário e que ela que estava sendo preconceituosa de falar do tom da voz dele. Não significa porque ele estava respondendo assim que ele não queria acatar a ordem dela, não, tá? E ainda coloquei que o cara era quase um santo, porque até o padre atestou que o cara era muito bom, muito gente boa e tudo mais. Então, assim, fiz uma petição que, meu Deus do céu, tá? Matei lá e de documento, juntei tudo isso. Ele na ZONG, no Cabo Verde, ele com criança, assim. O cara nunca teve um problema, foi criado por uma mulher, enfim. Fiz toda a instrução probatória lá para ele. E diligenciando. Quando eu vi que estava perto de prescrever, eu falei, bom, esse negócio vai prescrever, mas assim, ou vai prescrever, ou o promotor vai oferecer um suicídio para ele aqui. O sushi é bom, mas eu ainda queria mais. Porque eu fui muito honesta com ele. Pode ser que o promotor te ofereça um sushi processual, né? Pode ser que ele vai te denunciar. E quando ele te denunciar, ele vai te oferecer um acordo lá para você cumprir. E isso é bom, porque você cumpre isso, sua ficha tá limpinha. Só que ele falou assim, meu Deus, não aceito. E aí eu falei, nossa senhora, mas tem que aceitar. Eu não fiz isso. Como que eu vou aceitar uma coisa? Porque é como se eu estivesse assumindo uma culpa também. Vocês compreendem, né, comigo. E ele se recusava. E eu conversando, ele falou, eu recuso. Eu prefiro responder o processo, eu vou pagar, eu quero responder o processo. Eu falei, olha, pensa que é mais benéfico. Então, como ele não queria, eu falei, eu vou ter que me dobrar para ele nem ser denunciado. Vou pedir diligência nisso aqui. E aí vai. Eu comecei a pedir umas diligências. Comecei a pedir internamente lá na faculdade, se ele já teve problema, pedi declaração de todas as coordenadoras anteriores dele, que falaram que nunca teve problema com ele, que pelo contrário, pedi da faxineira, pedi geral. E aí, quando chegou para denunciar o processo, tinha prescrito. Por quê? A mulher tinha 6 meses para ir lá para como é que fala? Representar, né? Ela tinha que representar contra ele. Eu acho que ela dormiu no ponto, a advogada dela dormiu no ponto, ela não representou. E aí morreu o processo, morremos aí. Mas o que eu quero mostrar disso para você? Que é nesse momento que acontece. É quando o promotor recebe lá o inquérito da delegacia e tudo, aí ele vai denunciar, você sabe que ele vai denunciar, claro. Só que lá no final da denúncia, ele oferece o sursi processual. Oferece de suspender aquele processo, como se fosse para esse cliente meu. Olha, tudo bem, cumpre aqui umas coisinhas, que quando você terminar de cumprir, é como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido, só que meu cliente não queria, porque ele disse que não ia assumir essa culpa, ele nunca foi grosseiro com mulher nenhuma, e é o tom dele, se ela interpretou mal, enfim. Aí conseguimos a prescrição. Mas o que nos importa hoje? É essa, Kellen? É esse sursi processual? Não. Não é o sursi do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é da Lei do Juizado Especial, que é como eu mostrei para vocês aqui. O que nos importa é esse segundo aqui, gente, franco-belga, inspiração belga, francês, ou europeu continental. Eu coloquei meio só para ficar bonito, mas é importante que vocês saibam, tá? Esse sim vai suspender a pena. Então, primeiro, suspensão do processo, lembra do meu cliente. Segundo, é uma suspensão da pena. O juiz não só reconhece a culpabilidade, porque veja aqui, ó, no primeiro, lá o juiz, quando o promotor oferecer lá o sursi, vamos supor se fosse meu cliente, ia ter uma audiência, o juiz ia falar assim, reconheça, inclusive até o cliente está reconhecendo, porque você está aceitando, né? Ele também está reconhecendo a culpa. E aqui no segundo, o juiz, além de reconhecer, ele vai condenar o réu. Então, ele, ó, condeno,
E ainda, além de condenar, tá aqui a pena, ó. X de pena, regime, X de regime. Tranquilo, aquela sentença que eu mostrei para vocês. Só que veja bem, se tiverem condições aqui que encaixem, o juiz vai também optar por suspender o processo, tá? É nesse momento. Depois condenou. Então, qual que é o momento processual do sursi que a gente está estudando, que a gente conhece hoje, que é o sursi de suspensão da pena? Sentença. Qual que é o momento que acontece? Na sentença. Ok? E esse é o adotado pelo nosso Código Penal. Gravem esse. Ele está no nosso Código Penal, no artigo 77. O primeiro, Kelly, mas o primeiro também o Brasil adotou não no Código, adotou na lei. Gente, vou só desligar esse negócio quente aqui que eu estou derretendo. Estava com o aquecedor ligado ali. Então, os dois são reconhecidos no Brasil, são os dois sistemas. A diferença aqui, qual que está no nosso Código Penal? O sursi da pena. O sursi do processo está onde? Na lei do juizado especial. Ótimo, show de bola, super tranquilo, a gente conseguiu passar por essa fase aqui. Ilesos. Aqui, lembra que na primeira aula a gente falou do... Oi, Josi. Tu volta um pouquinho nesse aqui belga para mim escrever aqui rapidinho com as tuas palavras, que eu acho mais fácil de compreender depois. Ótimo, tranquilo. Então vamos assim, ó. São dois sursi, né? O 1 e o 2 lá. O primeiro, você pode anotar que é uma suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. E onde que está respaldado? Na lei de juizado especial. Tá? Então lá, como que acontece? Suspende o processo. É benéfico, enfim, tem tudo aquilo lá, mas quando vocês forem estudar a lei de 99, vocês vão estudar. Eu só estou falando isso para que depois vocês não venham e falar, professora, mas eu estudei o sursi e eu vi que ela acontecia lá na denúncia. Aí eu falei, realmente eu errei, aí eu vou estar errada, né? Por quê? Porque eu esqueci de falar com vocês que tem dois sursi, aí depois na prova você me responde coisa do outro, porque você estudou do outro, né? Então, assim, não quero... Qual que é a nossa matéria hoje? O 2. Suspensão condicional da pena, Júlio. O 2 é a suspensão condicional da pena. E vai acontecer na sentença, onde na sentença o juiz vai suspender a execução daquela pena. Na sentença, o juiz vai suspender a execução da pena. Ele vai sentenciar, normal, vai condenar o réu, não é? Vai falar, você é culpado mesmo, só que vão suspender aqui a execução. Você não precisa lá cumprir agora se você aceitar umas outras coisas que eu tenho aqui para você, tá? Então, é isso aí. Tem condenação. Anotou, Josi? Sim, prof. Agora sim. Prof, uma pergunta. Oi, Lu. Em que casos que o juiz faz essa suspensão aí? Vou mostrar para vocês uma sentença, Lu. Guardei uma outra aqui para a gente olhar o sursi da pena, tá? Vocês podem também falar assim, ó, o sursi do processo e sursi da pena, viu? Muita gente fala assim. Vocês podem falar sursi processual. O da pena, né? Oi, Isabel? No caso, a gente está estudando o da pena, né? Da pena, do 2 aqui. O que nos compete, que vai cair na prova e tudo mais, né? Enfim, não é nem questão de cair na prova, mas por que eu trouxe mesmo aqui? Para evitar que vocês estudem o 1. Sim. Né? E óbvio que eu já estou dando essa deixa explicando para vocês aí, que de fato vocês precisam ter essas duas divisões. E isso tem corriqueiramente. Todo dia tem audiência de sursi do processo, todo dia tem audiência de sursi da pena, tá? Então, isso é coisa assim, rotineira. O fórum 1000 graus por conta desses dois sursi. Só que o que nos compete é o sursi da pena, tá? Que ele vai acontecer na sentença. Na primeira aula, como eu estava falando para vocês, nós estudamos o porquê de aplicar a pena, não foi? Assim, o que o Estado quer quando ele se aplica uma pena. E, em breves palavras, a pena ela tem que ter um caráter repressivo e preventivo. E aí, qual que é o caráter do nosso sursi? Aqui a gente está esquecendo o sursi do processo, tá? Está esquecendo o meu cliente, estão seguindo o bonde. Sursi da pena.
quando o Estado condena aquela pessoa, mas o Estado condenou, o Estado ainda impôs o regime, resolveu jogar tudo para o ar, né? Suspendeu. O que aconteceu com o Estado quando ele parou ali no meio do caminho? Eu trouxe 2 julgados para vocês aqui que falam disso. Ou seja, né, que vocês anotem aí, o Sursi, e agora a gente pode falar só Sursi, porque vocês sabem que é da pena. O Sursi, acima de tudo, ele tem um caráter preventivo, tá? Então, ele tem caráter repreensivo? Tem. Repressivo, gente, perdão. O Sursi tem caráter repressivo? Claro, ele vai reprimir aquela conduta, com certeza. Só que, acima de tudo, o judiciário suspende esse processo, na verdade, suspende essa pena, o judiciário suspende a execução dessa pena, porque isso tem mais caráter preventivo. Veja bem, quando essas penas, vocês vão ver aqui que um dos critérios é que essa pena seja pouca, né? Vocês vão ver aí os critérios de pena. Então, essas penas privativas de liberdade pequenas, 1 ano, 2 anos, elas de curta duração, que a gente diz, né? Elas podem gerar efeitos, assim, diversos. E a gente sabe disso, né? Que ela consegue gerar efeitos diversos indesejados, tá? Como que eu falo isso? Eu falo de pegar uma pessoa ali e jogar numa colônia agrícola, ou seja lá onde for, que pegou uma pena de 2 anos, por exemplo, ali, tá? Então, para esse infrator recuperar, para ele ressocializar, é um risco que a gente tem, porque vai se comprometer, né? A gente sabe que vai comprometer a ressocialização dele, principalmente pela convivência que ele vai ter no meio encarcerado ali. Ainda que mínima, né? Ainda que muito pouca, só que ele vai conviver com delinquentes de alta periculosidade. Então, eis o caráter preventivo. Olha o primeiro julgado. É de salutar política criminal. Então, anotem, o Sursi, ele tem um caráter preventivo e faz parte de uma política criminal. É uma política, vamos dizer assim, políticas públicas criminais, né? Quando o condenado é primário, trabalhador e de excelente vida pregressa, sob o entendimento do que não voltará a delinquir, a concessão da suspensão condicional da execução da pena. Isso foi um julgado. Olha o outro. O Sursis, só escrita, viu? Mas é Sursi. O Sursi é um crédito de confiança ao criminoso. Olha só, veja só. Criminoso a palavra. Por quê? Porque teve sentença e ele cometeu um crime. Então, ele é criminoso, sim. Mas ele é primário, olha lá. Estimulando-o que não volte a delinquir. Além disso, é medida profilática de saneamento, evitando que o indivíduo que resvalou para o crime fique no convívio de criminosos irrecuperáveis. Então, qual que é a natureza do Sursi? Preventiva, além de tudo, preventiva. Claro que caráter repressivo também, tá? Mas faz parte de uma política pública de caráter repressivo, para evitar todos esses danos aí. Então, ótimo. Falando das questões muito bonitas que envolvem aí os nossos sistemas, as nossas modalidades dentro da teoria do cumprimento da pena. Como que ele veio parar no Brasil? Vocês viram que tem origem anglo, não sei o que lá, né? Olha, no Brasil, o Brasil adotou para o Código Penal o sistema belga-francês. Vocês viram, né? Que é aquele segundo lá. Europeu continental, onde o juiz, quando fala adotou, gente, adotou no Código Penal, tá dentro do nosso código. Onde o juiz condena o réu, estipulando a pena concreta, porém não a executa. Olha só, né? O Estado dá um passo para trás. Suspendendo-a por determinado tempo. E olha só, então ela vai ter tempo determinado, tá? Por determinado tempo, por ter o réu preenchido certos pressupostos, até que o mesmo cumpra as condições impostas pelo juiz ou deixe de cumprir essas condições, nesse caso, aplicando-lhe a pena já estabelecida. Vamos estudar tudo isso aqui, no caso de revogação, no caso de ele não cumprir. Mas o que eu digo aqui é que o nosso Código Penal, ele adotou o Sursi europeu continental. Onde que está? Lá no artigo 77 do Código Penal. E aí é que a gente vai começar a compreender como que funciona. Olha,
A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, anotem, e aqui a gente tem a primeira distinção do livramento condicional, né? Que o livramento condicional, o requisito é que seja superior, lembra? Aqui a gente já tem a primeira distinção, mas eu fiz um quadrante lá, um desenho, sei lá o que foi, para vocês conseguirem aí distinguir isso. Mas olha só, não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Então, olha, se ele pegou lá 2 anos, ele não vai precisar morar lá na colônia agrícola, lá na casa de albergue. Ele vai acontecer o que com ele? O juiz vai suspender o processo e impor condições para ele cumprir, e aí vai depender do tempo de prova, se vai ser 2 anos, 3, 4, porque vai de 2 a 4 anos. Quais são os requisitos? O condenado não seja reincidente em crime doloso. Tem uma exceção aqui que eu vou mostrar para vocês, é que se ele tiver um crime anterior que ele foi condenado e é doloso, só que a pena foi só de multa, aí não tem problema não, tá? Então, mas tem um slide aí que deve mostrar isso. 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta. Lembra do artigo 59? Isso aqui são as condições judiciais, olha lá. Culpabilidade, antecedente, conduta, personalidade, bem como os motivos, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício. Ou seja, ele tem, essas são circunstâncias subjetivas dele, fala do autor, são circunstâncias pessoais do autor, né? Tem que ser benéficas a ele. 3, não seja indicado ou cabível a substituição do artigo 44. Qual que é esse artigo? Pena restritiva de direitos, né? E eu vou mostrar por que para vocês aí quando a gente estiver analisando o próximo slide. Aqui eu só estou mostrando o artigo. Parágrafo 1º. A condenação anterior à de pena de multa não impede a concessão do benefício. Esse parágrafo 1º é como se fosse complemento do inciso 1º lá. Vamos ver um por um depois. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifique a suspensão, tá? Então, só para a gente conhecer o artigo. Deixa eu pegar aqui do PRD, vocês podem dando uma olhada aí no... Achei aqui o que eu queria. Ótimo. Achei o que eu queria falar com vocês. Daqui a pouco eu falo. Então tá, conhecemos o artigo 77. A gente passa para a análise do artigo. A expressão poderá ser suspensa, isso aqui eu fiz esse adendo, porque quando a gente pega o artigo, ó, tá vendo que no caput fala assim, ó, a execução da pena privativa poderá, fica parecendo que assim é o juiz que quer, né? Será que tem que ver se é o juiz que quer? Será que isso o juiz pode dar para um e não dar para outro? E não é isso, tá? Então, veja bem, esse poderá, olha, poderá ser suspensa, contida no caput, não quer dizer que a concessão está atrelada à vontade do juiz de conceder ou não arbitrariamente, de forma que, preenchidos os requisitos legais pelo réu, e negando o juiz, poderá ele impetrar habeas corpus. O que eu quis dizer para vocês aqui? Que esse poderá significa no sentido de que poderá ser suspensa se ele preencher os requisitos, não ser o juiz querer, tá? Então, poderá ser suspensa, está atrelada à noção de preencher requisitos, tá? Todos têm direito, desde que preenchidos aí os requisitos. Quais são os requisitos? A gente viu no artigo 77, não é? A gente viu aí no artigo 77. Ó, como sempre, como tudo na nossa vida, nós vamos nos deparar com esses requisitos objetivos e subjetivos. Prova disso foi lá no livramento condicional. A gente tem requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Tá. Quais são os objetivos? Aqui a gente começa a analisar dentro do artigo 77. Objetivo é que vai estar lá, né, de forma taxativa para qualquer um dos condenados. Subjetivo vai ter mais a ver com a situação do condenado. É subjetivo, né, de acordo com o sujeito. Objetivo. Condenação à pena privativa de liberdade, ou seja, tem que ter essa primeira natureza, tem que ser pena privativa de liberdade, ou seja, pena restritiva de direito não cabe sursi
tá? Pena de multa não cabe sursi. Tem que ser pena que vai privar a liberdade do indivíduo. Qualidade, né? Pena privativa de liberdade. E quantidade. Qual que é a quantidade? Não pode ser superior a 2 anos, em regra, e é o que nos importa. Então, o que é essa pena? Tem que ser privativa de liberdade, quando o juiz vai lá, sentencia, e não pode ser superior aí a 2 anos. Então, esses são os requisitos objetivos. Ótimo. Quais são os requisitos subjetivos? Não ser reincidente em crime doloso, aqui eu coloquei, ó, aquela ressalva que eu fiz para vocês, exceto se a condenação anterior for exclusivamente a pena de multa. Então, quer dizer que o sujeito hoje está lá, chegou para você sentenciar, você é o juiz. E aí, ele tem uma condenação anterior. Você vai falar, eu não posso não, porque essa condenação dele anterior foi dolosa, ele quis cometer esse crime, sei lá, ele quis enganar alguém, quis fazer alguma coisa lá, mas você abre a sentença anterior dele, né, e vê que qual foi a pena. Na verdade, nem precisa abrir a sentença, vai estar lá na certidão criminal dele. Vai ter que falar que ele foi condenado a uma pena de multa, só de pagar um valor de multa. Aí você fala assim, então ele tem direito aqui, sim, ao sursi da pena. O segundo requisito objetivo, que é o nosso quarto objetivo para conceder o sursi, são as circunstâncias judiciais, aquelas que eu falei com vocês, né? Tem que ser favoráveis aí a ele, a culpabilidade, a conduta, a personalidade, tudo aquilo que tem a ver com o indivíduo, tá? Então, os 2 últimos requisitos são subjetivos, que têm a ver com a vida do indivíduo, com o indivíduo em si. Olha, tem um outro requisito, deixa eu ver se está aqui. Se eu botei, não, mas vocês anotem que é o seguinte, é um outro requisito subjetivo, que eu estou vendo que eu não botei no slide, e ele está aqui, ó, no artigo 77, 2, aqui, ó, esse terceiro, ó. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44. É o seguinte, o juiz, quando ele estiver sentenciando, eu falei com vocês, quando ele estiver sentenciando, ele pode escolher. Claro que preenchidos os requisitos, ele pode escolher substituir pelas restritivas de direito, ou ele vai escolher suspender o processo. Ou seja, ele vai escolher entre penas alternativas ou sursi. São o que ele consegue fazer lá na hora da sentença. Ou mandar o cara pagar uma prestação pecuniária, um serviço à comunidade, ou fazer qualquer outra coisa e suspender o processo desse cara lá. Tá. Aqui fala que você, enquanto juiz, não poderá conceder o sursi para esse cara se esse cara tiver direito à prestação pecuniária, ou seja, as restritivas de direito. Por que isso? É óbvio, as penas restritivas de direito são muito mais benéficas que a suspensão do processo. Muito mais benéfica, muito melhor. Ele vai lá e paga um serviço à comunidade e se safou, né? Cumpriu e extinguiu o processo dele. Esse aqui não, o processo dele vai ter que ficar num período de prova, 2, 3 anos lá suspenso, né? Então, esse outro requisito, vocês podem anotar aí desse inciso terceiro, que é um requisito também subjetivo, de não cabe o sursi se couber a PRD, né? Ou seja, o juiz sempre vai ter que optar pela restritiva de direito, tá? Sempre vai optar pela restritiva de direito. Hoje, claro, como tudo na nossa vida, teve uma lei, depois lá, a partir de 98, que isso aí meio que caiu por terra, sabe? No sentido assim, não, independente, se cabe PRD ou se não cabe PRD, não tem nada não, pode dar o sursi para ele também. O que acontece, gente? A gente sabe que pena restritiva de direito, qual que é o requisito dela? Não pode ter havido violência, não pode ter havido ameaça. Vamos pegar um processo de lesão corporal, que a pena é menor que 2 anos lá. Aí o cara pegou, sei lá, 1 ano. Tá? Você está sentenciando lá. Claro, a natureza do processo é o quê? Lesão corporal, então ter violência. Cabe. Você vai conseguir substituir? Você não vai conseguir. Por quê? Esse cara não tem direito à pena restritiva de direitos. Por quê? Porque foi com violência, foi com grave ameaça. E nós estudamos aqui. Só que aí você pode falar, bom, ele não tem direito, mas ele tem um sursi.
Porque o SUSI fala de violência grave ameaça? Não, o SUSI não fala. Você vai lá e aplica o SUSI para ele, tá? Então, muito tranquilo aí. Muito tranquilo. Nessa questão desse outro requisito aí. É sempre lembrar que o PRD é sempre mais benéfico, mas também ele vai exigir que o crime não tenha acontecido com ameaça, com grave ameaça ou com violência. Então, nós passamos aqui nos objetivos, nos requisitos, né? Perdão, são esses requisitos. Pena não superior a 2 anos. Aqui, ó, não tinha lido, então. Eu pulei, ninguém me falou. Tá aqui, gente, eu achando que eu não coloquei lá. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Não sei nem para me lembrar, né? Mas tá aí, ó, tá? Os 2 requisitos aí. O segundo é esse, impossibilidade da substituição. Aí aplica-se o SUSI. Quais são os tipos de SUSI que a gente tem? Quais são as espécies de suspensão da pena? Nós temos o simples, também chamado de comum. Nós temos o especial. Nós temos o etário. E nós temos o humanitário. Como que acontece um por um? Vamos lá, o simples, especial, etário e humanitário. Vamos olhar o simples primeiro, que ele é mais simples, né? Mais fácil para a gente. Onde que está? No artigo 77. Aplicável aos condenados. Eu tentei grifar aqui para vocês as questões mais importantes aqui do SUSI simples. Não reincidente, onde a pena privativa de liberdade não passa de 2 anos, tá? Então, não pode ter reincidência. E a pena aí não passa de 2 anos. Lembrando aqui, se a reincidência for só de multa, tem direito, sim. Será cabível quando o condenado não tiver reparado o dano. Então, se ele não reparou aquele dano, mas ele pegou uma pena ali que não supera 2 anos, não é reincidente, beleza. As condições dele estão ok, então, culpabilidade, ok. Vamos suspender o processo. Por quanto tempo, Kellen? 2 a 4 anos. Aí o juiz vai analisar por quanto que ele vai suspender o processo dele, o que ele vai colocar para esse cidadão, que a gente vai ver aqui quais são as outras alternativas para esse cidadão. Mas esse é o comum, ó, esse é o simples. Não passou de 2 anos e é reincidente, então é a suspensão da pena comum, SUSI simples. Já o SUSI especial, ele está lá no artigo 78, no parágrafo 2º, e ele diz assim: aos condenados, esses aqui eles não são reincidentes, tá? A pena privativa de liberdade não é superior a 2 anos, desde que as circunstâncias judiciais também são ok, as circunstâncias estão ok, e, nesse caso, ele reparou o dano ou ele justificou porque ele não conseguiu reparar aquele dano ali, tá? Seus requisitos são mais rígidos do que o SUSI simples, né? Os requisitos são mais dificultosos do que o SUSI simples. Mas as condições são mais brandas. Olha lá, o período de prova será de 2 a 4 anos. Qual que é o período de prova aqui? 2 a 4 anos é o mesmo período de prova. A diferença é que é a reparação do dano, né? Isso aí. Qual que é a maior diferença aqui, gente? No SUSI simples, ele não vai ter que reparar o dano, tá? Ou seja, ele vai ter direito à suspensão ali, tranquilo, só que ele não vai ter que reparar o dano. Ele não vai ter que pagar a vítima aquilo que ele quebrou. Ele não vai ter que reparar aquele dano. Agora, no SUSI especial aqui do 78, ele tem que reparar o dano àquela vítima. Então, por isso que as circunstâncias são mais rigorosas. Agora aqui, no societário, o societário, que até fico achando que é societário, mas o societário é para aquela pessoa, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, que na data da sentença, não é na data do fato, não é na data da denúncia, é na data da sentença, da condenação ali, ele tem mais de 70 anos de idade, tá? E olha aqui, a pena imposta não seja superior a 4 anos. Então, aqui dá até mais lucro pro vaizinho, né? Veja só, para eu conseguir o SUSI, minha sentença está me condenando no máximo 2 anos. Agora, minha avó, meu avô,
eles podem ter cometido um crime ali que pode ser até 4 anos, a condenação deles. Viu que o Estado deu até mais crédito para eles ali, tá? Então, são 4 anos. Só que, veja só, em contrapartida, o meu período de prova é menor do que o dele. Olha o período de prova deles aqui, de 4 até 6 anos. Então, o processo dele vai ficar suspenso, suspensão é o período de prova, de 4 a 6 anos. Ele vai ter que fazer muito mais coisa que eu ali, né? Pelo tempo. Tomara que fique vivo aí nesse período aí, mas é por mais tempo. Em compensação, eles têm mais 2 anos aí de crime, eles conseguem isso aí, né? E o SUSI humanitário, está no 77, parágrafo 2º, e foi inserido aí no ano de 98, porque antigamente só tinha o SUSI etário. Aí depois eles vieram com essa ideia, ó, aplicável ao condenado, que a pena dele não supera a 4 também, então vocês veem que segue lá o societário, desde que o estado de saúde justifique a suspensão. Então é para aqueles pacientes, que eu até coloquei, terminais mesmo, tá? Sei lá, tá com uma tuberculose, tá de cadeira de roda, não consegue lá cumprir essa pena, tá muito enfermo, tá com AIDS, tá com câncer, qualquer coisa do tipo. Vai seguir o societário, né? Porque qual que vai ser o período de prova? De 4 a 6 também, só que esse crime que ele cometeu pode ser até de 4 anos. Então, essas aqui são as nossas espécies de suspensão da pena. Olha aqui, ó. SUSI simples, a pena igual, tem que ser igual ou inferior a 2 anos. Período de prova de 2 a 4 anos. Especial, de 2 a 4 anos. Período de prova, quer dizer, igual ou menor que 2 anos, período de prova de 2 a 4 anos. O que tem que ser esse período de prova, prof? Período de prova é isso que eu acabei de falar, Isa, o prazo que o processo vai ficar suspenso. Quando o juiz suspende, ele deixa o réu num período de provar que ele tem aquele direito, sabe? Então, ó, é tipo um período de teste. E aí ele vai suspender, como se falasse, Isabel, você cometeu um crime de eu estou te sentenciando aqui a 1 ano e 5 meses. É menor que 2 anos, né? Você tem direito ao sursi. Então, eu vou suspender o seu processo e eu posso suspender 2, 3 ou 4 anos, não é? Ou seja, esse período que o seu processo ficar suspenso vai ser o seu período de prova. Ou seja, você vai estar sendo testado ali. Se você seguir certinho, aí extinguiu sua punibilidade. Por isso que ele está te provando, entendeu? Vai ser o período que vai ficar suspenso o seu processo. Eu só queria te dar uma dúvida aqui, gente. Sabe, impossibilidade de fazer a substância, se lhe for, o juiz poderá prover. Só queria tirar essa dúvida, mas é isso aqui mesmo. Eu estou sem um código aqui, mas é isso mesmo. Tá, se eu estiver errado, depois eu me corrijo. Eu estou com dúvida no SUSI especial, mas é aquilo lá mesmo que eu coloquei, tá? Mas a gente está com o código em mãos, se quiser que a gente leia. Não, mas é porque eu estou lembrando aqui onde que tá, mas é isso mesmo, tá? É igual ou menor de 2 anos para o simples e igual ou menor de 2 para o 4. E esse processo, olha a diferença. Os dois, o simples e o especial, o seu período de prova é menor, claro, né? Você vai ter que cumprir aquilo ali em menos período, menos tempo. Em contrapartida, é menos chance de você conseguir esse benefício, porque se você tiver pegado uma pena de 3 anos, você não tem chance, que você vai ter que cumprir mesmo a pena, né? Privativa de liberdade. A não ser que você seja aí enfermo ou maior de 70 anos. Que aí você pode cometer um crime de até 4 anos de pena. Em contrapartida, seu processo vai ficar suspenso por mais tempo. Então, vai ficar na secretaria esperando que você termine de cumprir. E aí vai ficar suspenso por mais tempo, de 4 a 6 anos aí que ele vai ficar suspenso. Como é que se dá isso? Quais são essas condições aí? No SUSI simples, vai ser o seguinte. Suspendeu o processo da Isabel. Ela pegou lá 1 ano e 8 meses, menos de 2 anos. O juiz fala, Isabel, vou suspender seu processo por 2 anos. Ou seja, o seu período de prova vai ser 2 anos. Aí você fala assim, mas o que eu vou fazer nesses 2 anos, né? Já que eu não vou ficar presa. Aí vai falar assim, então tá, você vai prestar serviço à comunidade e eu vou limitar o seu final de semana. Isso aqui, gente, é obrigatório para o primeiro ano de prova, tá? Nos outros anos, o juiz pode mudar, pode escolher outra coisa, tá? Mas parece até com a pena restritiva de direitos, né? A diferença que a gente viu aí das características do acontecimento. Mas é isso.
o juiz, ele vai colocar as condições. Ele vai falar assim, tá bom, Isabel, eu vou limitar seu final de semana. Seus finais de semana você vai ficar em casa, tá? Aí, então, tá, tranquilo. Por quanto tempo? Pelo seu período de prova, Isabel? Por 2 anos, que é o período que seu processo vai ficar suspenso. Ok, tudo certo? Tudo certo. Acabaram os 2 anos, o que é que vai acontecer? Baixa do processo de Isabel, arquiva o processo de Isabel, extingue a punibilidade da Isabel pelo cumprimento, tá? Desse período de prova. Já no sursi especial, que é onde ele tem que reparar o dano, né? O juiz pode fazer isso aqui, ó, cumulativamente. Vai proibir de frequentar determinados lugares, vai proibir de se ausentar da comarca. Vejam que é sempre parecido, né? Sempre parecido os requisitos aí. Muda só a natureza das possibilidades ali. Comparecimento mensal para justificar as atividades. Pode ser que o juiz fale assim, olha, você vai reparar aquele dano, tá? E aí você tem que vir aqui de 2 em 2 meses, de mês em mês, assinar aqui no balcão da secretaria. Aí, ok, vai querer aceitar? Ótimo, aceito. Então, ok, seu processo vai ficar suspenso, tá? E você vai cumprir isso aí. Aí, vamos partir para o segundo ponto. Ok, aí a Isabel vai começar a cumprir, vai lá todo mês, deu um mês, vai cumprir, outro mês, vai cumprir, né? Até dar os 2 anos. Quando der 2 anos, o juiz coloca como se ela tivesse cumprido aquilo ali. E por isso que a gente passa para o segundo, olha, para esse segundo tópico, que é o que a Isabel perguntou. O que é o período de prova? É o lapso temporal dentro do qual o condenado que foi beneficiado pelo sursi deverá cumprir a obrigação. É exatamente o tempo que o processo vai ficar suspenso, tá? Bem como demonstra bom comportamento. É também denominado período depurador. Como já foi explicado, o período de prova será de 2 a 4 anos no sursi simples e especial e de 4 a 6 anos no sursi etário e humanitário. Só seguir aquela tabelinha lá. Então, esse é o período de prova. Quando que é concedido? Aqui vem a questão das audiências que eu falei com vocês. Quando é concedido? Lá na suspensão do processo, no sursi do processo, eu disse para vocês que tem uma audiência, né? Que aí o promotor, quando ele denuncia alguém, ele fala assim, ó, mas assim, juiz, eu estou concedendo aí esse benefício para ele aqui, de suspender o processo dele por tanto tempo, e aí marca uma audiência para ver se ele vai querer, porque a pessoa tem que querer, lá no sursi, né? Lá no sursi do processo, a pessoa tem que querer. Se ele falar, não quero, igual esse cliente meu que não estava querendo. Essas audiências, gente, de sursi, chamam audiências admonitórias. Então, quando vocês escutarem, as pessoas falam, eu tenho uma audiência admonitória. É como se fosse, ela tem outro nome que a gente chama de audiência de justificação, tá? Admonitória. Elas acontecem para esse sursi. Como que é? O juiz vai dar a sentença, condeno fulano, ciclano a 1 ano e 7 meses de pena privativa de liberdade no regime aberto, tal. Contudo, vejo que tem direito ao sursi, a suspensão da pena. Por quê? Porque as circunstâncias lá do 59 estão ok, porque a pena não passa de 2 anos, porque é primário, nananana. Aí, depois que o juiz sentencia, ele faz o quê? Ele marca uma audiência. E é essa audiência admonitória, tá? É para quê? É para avisar o réu que ele teve esse direito, que ele precisa ficar sabendo quais são as condições, né? Então, teve ali essa sentença, o juiz vai marcar uma audiência de justificação, de advertência, para falar com o réu assim, ó, sua sentença transitou em julgado, você agora tem que cumprir essa pena, só que paralelo a isso, o juiz impôs para você um sursi. E aí, ele vai ser intimado e vai comparecer nessa audiência para ele ser advertido. Eu falo assim, advertido no sentido de intimado, né? Da ciência para ele. De o que ele vai ter que fazer? Vai limitar o final de semana? Não, vai cumprir pena na comunidade aqui e depois vai mudar para o final de semana? Então, essa audiência é para explicar para ele o que ele vai ter que fazer, tá? E aí eu pergunto, se ele foi avisado dessas condições, né? Ele foi avisado dessas condições, ele foi alertado que se ele não cumprir,
ele vai perder esse benefício e vai ter que cumprir a pena lá. Mas se ele não foi nessa audiência, gente, aí falou, quero nem saber, marcou, já estou sabendo, recebi aqui em casa a sentença, já sei que eu peguei 1 ano e 7 meses, não vou lá nessa audiência não, tá? Se ele não comparecer nessa audiência, segue o benefício do SUSI? Não. O SUSI vai ser cassado. E cassado aqui é com 2 S, né? De cassar a decisão. Tu sempre precisa ouvir cassada. Foi decidido. Por favor, excelência, eu peço a cassação desse alvará, desse mandado de prisão. Vou pedir para cassar o mandado de prisão. Vou pedir para o juiz cassar essa decisão. Cassar esse benefício significa que não é caça de meio do mato, não. Tá? Caçar é extinguir aquilo ali, acabar com aquilo ali, e é com 2 S, tá? Então, o SUSI vai ser cassado. Ótimo, cassado, com 2 S, né? Se ele não comparecer nessa audiência. Revogação. E aí, o seguinte. Então, vamos pensar aqui na vida prática. Foi concedido para ele, o SUSI, e ele começou a cumprir bonitinho. Primeiro mês, estava lá, com o primeiro ano, cumpriu, né? Foi suspenso, suspenderam por, vamos supor que o juiz suspendeu por 2 anos, que é o mínimo da suspensão. O juiz, olha, então, durante 2 anos você vai ter que cumprir isso aqui. Tá bom, eu vou cumprir. 1 ano, tudo tranquilo, foi lá, fez o serviço da comunidade, tudo normal. Começando o 2º ano, a pessoa começou a desandar. Aí já não estava mais dentro de casa, já não estava mais limitando o final de semana, estava na rua mesmo, não estava nem aí. Estava participando de tudo, tá? Ele descumprindo isso, e isso ele com certeza foi advertido na audiência admonitória, o juiz vai cassar, não é? Ele vai revogar aquela suspensão. E ela vai ser obrigatória ou ela vai ser facultativa, tá? Então, quando que vai ser obrigatória? Quando de fato, porque o juiz, ele vai marcar, ele não vai cassar do nada assim também não, a não ser que a pessoa não vai na audiência. Mas aí vamos supor que 1 ano e a pessoa parou de aparecer lá no judiciário para assinar mensalmente, como o juiz falou que eu tinha que assinar. Aí o juiz fala, bom, e agora, promotor, marca uma audiência aí, vamos embora ouvir, por quê? A pessoa, e se tiver morrido, sei lá, e se era para fazer sei lá, era para fazer um serviço à comunidade, teve um acidente, qualquer coisa pode acontecer, né? Então, o juiz, antes de cassar pelo descumprimento, antes de revogar, na verdade, né, pelo descumprimento, o juiz vai intimar também ele, vai marcar uma outra audiência, vai falar assim, e aí, o que aconteceu? O que houve que você não está cumprindo com o SUSI que você teve direito? Se ele nem comparecer, o juiz revoga de forma obrigatória, né? Não compareceu, enfim, ou não quer cumprir mesmo, vão revogar. Né? Ou então, se ele justificar e tudo mais, o juiz muda algumas revogações, tá? O juiz revoga uma coisa, revoga outra, né? É facultativo porque vai ficar a critério do juiz querer receber ou não receber aquela justificação, tá? Olha aqui, será obrigatório o SUSI se o beneficiário vier a ser condenado irrecorrivelmente por crime doloso. Olha aqui outros motivos. A pessoa teve eu dei o exemplo aqui de descumprir as condições, né? Não, sei lá, não descumpriu, não apareceu mais no balcão da secretaria. Mas aí quer dizer que ele cometeu um outro crime, foi condenado a um crime irrecorrível e esse crime é doloso. Perde o SUSI, cometeu um outro crime lá, né? Não reparou o dano, era para ele reparar o dano lá à vítima, não reparou? Perde o SUSI. Facultativa, o beneficiário ia ser condenado irrecorrivelmente por contravenção. Então, aqui já não é um crime doloso. O juiz aqui vai analisar. Foi só uma contravenção, foi uma coisinha besta. Ou então foi um crime culposo, que a pessoa não quis cometer esse outro crime. Então, o juiz é facultativo. Se ele vai querer manter ou se não vai manter. Descumprir as condições do SUSI especial ou descumprir as condições especiais que o juiz colocar para ele, né? Vamos ver uma sentença aqui, gente. Prorrogação. Pode prorrogar esse prazo, Kelly? Pode, mas até o limite. Lá não está falando que é de 2 a 4 anos para o SUSI simples e para o SUSI especial? Tá. O juiz deu 2. A pessoa fala, excelência, sei lá, não consegui 1 ano aqui, eu não consegui cumprir. Prorroga mais 1 ano para mim aí?
O juiz pode, tranquilo, vai analisar junto com o promotor e pode prorrogar. E olha só outras situações. Conforme o artigo 81, parágrafo 2º, se o beneficiário estiver sendo processado por outro crime, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. O que é isso? A pessoa está cumprindo tudo certinho, o período de prova dela lá, só que aí apareceu um outro processo e ela está sendo condenada. O juiz vai falar, então você perdeu esse benefício aqui. Não. Tem que esperar a sentença do outro, né? E aí, o que o juiz vai fazer? Dá mais prazo, né? Dá mais um prazo ali para esse período de prova dele. E aí, veja só, até o julgamento, prorrogado o prazo da suspensão, até o julgamento definitivo daquele processo que ele está respondendo. Então, cabe sim prorrogação. E aí chegamos no final. Quando extingue essa punibilidade? O que é extinguir a punibilidade? É acabar com a punição. Né? Extinguiu a punição, a punibilidade. Acabou. Fim. Né? Morreu. Com a expiração do prazo, que é aquele período de prova, sem que tenha havido revogação. Ou seja, a pessoa cumpriu belezinha, tudo certinho, o período de prova dela, foi lá no balcão todos os dias que tinha que ir, limitou o final de semana os dias que tinha que ir. Aí o que o juiz faz? Faz uma decisão falando, declara extinta a punibilidade por isso, pelo cumprimento e tal, tá? Da pena privativa de liberdade. Aqui eu coloquei para vocês um comparativo para vocês estudarem mesmo em casa. Do sursi com livramento condicional. Se parecem. Só que várias coisas aqui, óbvio que eles vão se distinguir. Olha só, aqui a gente viu que a pena da sentença não pode passar de 2 anos. Já para a pessoa conseguir o livramento condicional, ele tem que ter sido condenado a uma pena maior de 2 anos, né? Igual ou maior de 2 anos. O período de prova que é fixo é de 2 a 4 anos, ou a gente viu lá para o etário, que é até 6 anos, né? Para o etário e para o humanitário. Aqui não tem período de prova, porque o resto tem a margem de tempo que aquela pessoa tem que cumprir. Cumpriu 1/3, cumpriu a metade, cumpriu 3/5, ou seja, está lá no que a gente estudou. Então você pode pedir o livramento condicional. Qual que vai ser o período de prova? Não tem período de prova, porque o resto do tempo, né, não é permanente, na verdade, porque é o que estiver faltando de pena para esse camarada, tá? Os requisitos aqui são os objetivos e os subjetivos. Lá no livramento também tem os requisitos objetivos e os subjetivos. Qual que é a diferença? Aqui é na hora da sentença. O juiz não pede requisito que ele tenha cumprido parcela da pena. Lá no livramento condicional, pede sim que ele tenha cumprido uma porcentagem daquela pena, não é? E outra coisa, aqui tem os requisitos subjetivos, tem que ser, não pode reincidir, não. Lá os requisitos são de mérito do condenado, né? É tudo que ele ganha, que ele conseguiu no prazo que ele ficou preso. Então, ou seja, no livramento condicional ele puxou cadeia, em outras palavras. Condições não reincidente, que parece muito, né, com as condições obrigatórias e facultativas. Tipo, simples, etário, eu não consigo mais porque o negócio em cima. Aí tem a revogação, como que pode acontecer, porque os dois cabem revogação. Outra diferença. O sursi que é revogado, ou seja, aquela pessoa que não cumpriu com as condições do benefício do sursi, quando revoga, meu amigo, ele volta do zero, assim, ó, cumpre. Ou seja, se ele cumpriu ali, ó, eu tenho cliente nessa situação, que eu alertando o tempo todo, aí ele cumpriu o sursi, 1 ano, foi lá e fez serviço da comunidade. Quando chegou no meio do sursi, ele desleixou e perdeu o benefício, o juiz revogou. Esse 1 ano, e eu até sou adepta dessa teoria, que eu acho que tinha que detrair sim, sabe? Tinha que, enfim, no sursi tinha que descontar, mas não desconta. O que eles fazem? Volta para o zero. Então, se ele tinha sido condenado a 1 ano e 9 meses, ele vai cumprir 1 ano e 9 meses lá no regime. Se é semiaberto, se é não aberto, vai ter que cumprir, tá? Então, zero, ó, volta do zero. Diferente do livramento condicional. O livramento condicional, ele não perde aquele que ele já cumpriu, ele não perde o tempo de benefício, tá? Então, tem essa diferença. Qual que é a outra diferença também? É o momento. O sursi acontece lá na sentença, não é?
E o livramento condicional, ele já cumpriu, ou seja, é o juiz lá da execução que já concede ou não para ele o livramento. Diferente daqui, que é o juiz que está julgando o caso dele, não o juiz que está acompanhando a execução da pena dele. Então, tem mais coisas diferentes do que parecidas, se a gente for ver, de livramento condicional e de sursi, a começar pelo primeiro critério, que é da quantidade de pena que essa pessoa já cumpriu. Aqui, vamos embora pôr a tela aqui novamente, que eu vou mostrar para vocês uma sentença. Essa aqui foi a que a gente viu, né? Alguém querendo entrar? Peraí, deixa eu abrir aqui. Já caiu. Olha aqui, vamos ver. Vamos ver essa sentença aqui. Acho que eu estou compartilhando minha tela aí, né? Acho que sim, não sei. Não. Vamos ver a sentença. Qual a sentença que eu mostrei? Vocês estão vendo na tela aí, gente? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Sim, eu tô vendo. Tá vendo? Ah, então ótimo. Aqui eu levantei aqui e já me perdi. Olha. Essa aqui é uma sentença de... Peraí. A sentença que eu mostrei para vocês foi do Pacelli. Deixa eu ver aqui. Foi do John. Essa sentença que eu mostrei, que foi a do Ford Arma, né? Foi que ele conseguiu a restritiva de direitos. Olha, ele conseguiu a restritiva de direitos, artigo 44. Por que ele conseguiu isso? Porque não teve violência, não teve grave ameaça. O juiz substituiu aqui por duas penas restritivas, prestação de serviço e pecuniária. Eu vou fechar essa. É essa aqui que nos cabe agora analisar. Isso aqui é uma ameaça, ou seja, está longe dele conseguir a pena restritiva de direito, né? Longe, porque o requisito maior da restritiva de direito é não ter sido cometido com ameaça. Tá. Aqui o Valdinei, vamos ver o que ele fez. Tá, no dia 5, na rua 70, frente ao número 5, ameaçou sua ex-companheira Ana Ivanilde de causar-lhe mal injusto, constante em eliminar sua vida. Falou que ia matar, em certas coisas, né? Na audiência, a mesma restou prejudicada, em face da intimação do réu, a defesa requereu a suspensão. Olha aqui, ó. A defesa, foi o advogado dele, requereu a suspensão condicional do processo. Ah, tá, foi. Requereu lá no começo mesmo, tá vendo? Esse aqui é o sursi do processo. Tendo em vista o MP deixado de oferecer tal benefício. Tendo em vista a vedação expressa do artigo 41. O que é isso aqui? A defesa pediu o sursi processual, tá vendo? Do juizado. O juiz já falou que não, porque a lei da Maria da Penha já não permite, tá? Aí teve a audiência e tal. Fundamentou, beleza. Aí aqui, ó, diante das fundamentações do conjunto, verifica que o Valdinei praticou o crime decorrente da violência doméstica. Aí analisou a agravante do artigo 61, tá, vamos aqui para o final que nos importa. Fez aqui certinho a dosimetria, fixou a pena base em 1 mês de detenção. Existe agravante, foi para a segunda parte, terceira parte. Regime, aí fixou a pena, cadê a pena? Aqui a básica, cadê a pena definitiva? Tornando-os como definitivos. Sempre colocava no negrito aqui. Então, tornou definitiva essa pena de 1 mês. Aí veio para o regime aberto. Aqui, ó, olha só. O réu não faz jus à pena privativa a substituição da pena privativa de liberdade. Por quê? 44, primeiro. Gente, a gente está falando de um crime de ameaça. Ele não tem direito, então, tá? Porque é um requisito. Olha aí. A gente, então, vai olhar o sursi. Só que aqui o juiz fala, só que o réu faz jus ao sursi. Tá? O réu faz jus ao sursi. No termo do artigo 78, parágrafo 2º, razão pela qual concedo pelo período da condenação, né, passando a expor as suas condições. Aí vem. Olha que antigamente era assim. Essa sentença é 2012. Proibição de frequentar casa de prostituição. Hoje não usa mais. Na época do Dr. Isaías até tinha chamado a atenção nossa. Porque, né, isso aqui caiu por terra. Mas olha aqui na época, ó, proibição de frequentar casas de prostituição, bares ou estabelecimentos similares, proibição de ausentar da comarca onde reside sem autorização, e olha aqui, ó, comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente.
Quando eu era estagiária na secretaria, eu acompanhava isso aqui. O que era? O povo ia lá e ficava escrevendo, ia de mês em mês, e tinha a ficha, tinha tinha aqueles, como que fala, gente? Eu tenho escritório, esse tem que a gente puxa, assim, aqueles... Ai, gente, coloca a pasta, sabe? Arquivo. Aí fica aqueles arquivos bem grandes, e aí a pessoa vai e você pega o nome da pessoa, ele vai com uma fichinha, ele tem uma fichinha, aí você assina na ficha dele, falando que ele compareceu, e ele assina também numa folha que fica no final do processo lá na pena dele. Então, esse aqui é o sucinto. O que a gente tem que olhar aqui? O momento que aconteceu isso. Olha aqui, depois que o juiz fixou tudo, aqui o juiz vai decidir, né, se ele substitui. Então, ele vai substituir ou suspender. São as duas alternativas que o juiz tem. E aí, o que o juiz olhou primeiro? Sempre se ele vai substituir. Primeiro sempre, porque é mais benéfico. E o que é substituir aqui? Pena restritiva de direitos. Serviço à comunidade e tudo mais. E o que é suspender aqui? Sursi. Tá? Aí, o que o juiz fez? Não deu para substituir. Não deu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai suspender o processo dele. E aí, o juiz suspendeu e deu o período de prova dele, tudo certinho, tal. Condenou as custas processuais, tal. Intimar a vítima e tudo mais. Então, aqui a sentença e o momento que ocorre isso aí, que a gente conseguiu ver. Quando que ocorre? Na sentença, tá? Professora, mas eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. Pode ir. É o seguinte, ali ele pegou um mês, ele ia ficar em prisão recolhido, né? Um mês na prisão fechada. Era isso? Foi isso que eu entendi. Não, ele ia ficar um mês num dar fechado, né? Ele ia cumprir no aberto. Tá. Daí ele pegou quantos anos desse sursi? Pelo período de condenação. Isso aqui é facultativo ao juiz, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar a pena aqui. Ó o que o juiz coloca. Não, cadê? Concedo pelo período da condenação. Razão pela qual concedo pelo período da condenação, tá? Pode? Não. Via de regra, eu vou falar com vocês. Pode isso que o juiz fez aqui? Não. Não pode. Qual que é o período da condenação? Cadê? Um mês de detenção. Então, ele foi lá um mês. Ficou um mês sem participar de uma casa de prostituição. Ficou um mês, o que ele fez aqui? Proibido de frequentar bar. Por quê? Porque ele foi... Porque o período é de 2 a 4 anos, de 2 a 4 anos, exatamente. Só que, você acha que é mais benéfico para esse cidadão aqui? Não é, né? Para ele é muito mais interessante ele cumprir um mês lá no albergue. Muito mais interessante, né? Agora, pode? Não pode. Tá, gente? Não pode, mas é coisa que acontece na prática. Porque se a gente pega aqui o artigo, cadê? Vamos voltar aqui no slide. Se a gente pega a lei, se vocês pegam o artigo 77, cadê? Onde que eu paro aqui? Aqui, vamos procurar. O período de prova, ele está muito bem certo, né? O período de prova lá está muito certo. Cadê o Suci? Vamos abrir de novo o slide aqui. Não vai abrir? Opa! Vamos abrir de novo o slide. Se vocês estiverem com o artigo 77. O período de prova é de 2 a 4 anos. Só que tem julgados nesse sentido, tá? Igual esse meu juiz fez aqui e tudo, tem julgado nesse sentido. Mas o que vocês têm que ter é o que está na lei, né? O que está na teoria. Vamos voltar ao slide. Oh, meu Deus, não abri. Vocês estão com o artigo 77 aí?
cair? Oi? Oi? Tudo Eu tô te ouvindo. tudo certo. Eu travei aqui na página. Ah lá. Tá tudo certo, prof. Tu travou, mas andou de novo. Ah, tá. E o slide carregou? Uhum. Sim, Sim. carregou. Ai, pra mim não tá carregando, gente. Deixa eu mexer na minha internet aqui. Ver se vai. O meu não tá carregando o slide. Ah, tristeza. Vamos tentar passar. Aqui, foi. Então, vamos lá no artigo 77. Olha. Poderá ser suspensa, então tá lá, por 2 a 4 anos. É o que está na lei. O que a gente sabe é que as condições do sursi especial, elas são mais benéficas, né? São mais benéficas. O que ele vai poder fazer? Não frequentar bar, boate, proibir de ausentar a comarca, comparecer lá no fórum. Então, as condições são mais benéficas. Só que o artigo... Vou tentar abrir aqui. Vocês estão com o código aí? Sim. Deixa que eu pesquiso aqui. Peraí, que eu estava fazendo. Deixa eu pesquisar aqui, tá? Vou abrir todo o artigo. Tá. Esse sursi dele foi o sursi especial, né? Vamos ver aqui. Isso, foi o sursi especial. Pelas seguintes condições. Isso mesmo, o sursi dele foi o sursi especial. As condições dele são favoráveis, etc, né? Via de regra, isso que foi feito na sentença pode, não pode, só que é uma linha de raciocínio da seguinte forma. Não é benéfico. Não é benéfico o sursi para esse cidadão suspender o processo por 2 anos se ele pode matar isso no mês da condenação, né? Então, não é benéfico, tá? Aí essa observação que a Lu fez foi muito importante, viu, gente? Que não é o que está na nossa lei, não, mas que o juiz foi ali pelos princípios do direito penal mesmo, pelo que ele acha que é mais certo. Qualquer outra dúvida, Lu? Eu tenho outra dúvida, prof, ali no obrigatório, ali na revogação, obrigatório e facultativo. Eu não consegui compreender muito bem. Ah, tá. Deixa eu voltar lá no slide, então. Obrigatório é assim, ó, o juiz obrigatoriamente vai ter que cancelar o sursi, né? Ou facultativamente. O que é obrigatoriamente? É que não tem como. Se acontecer isso, o juiz vai ter que tirar o sursi da pessoa, tá? Ele vai revogar, ou seja, vai chamar a pessoa e falar assim, ó, você não cumpriu, você não tem mais esse direito, a partir de agora você vai voltar a cumprir da forma que era. Você tinha pegado 1 ano e 8 meses, então vai lá para o seu aberto, e a gente já estudou onde que cumpriu o aberto, né? Você vai cumprir lá, tá? É isso que acontece. E aí, já se forem, depende qual a regra que o condenado quebrou, tá? Olha lá para você ver, qual a regra que o condenado quebrou aqui. Aqui a gente subiu o sursi especial, ó, da revogação. Obrigatoriamente, o juiz vai ter que cancelar esse benefício do sursi se o condenado for condenado por um outro crime, sabe? Se ele for condenado por um outro crime doloso, ele não tem mais direito ao sursi. Outra coisa, se o condenado não reparar o dano, e a gente está falando de sursi especial aqui, ele também vai perder esse benefício, obrigatoriamente. Aí o juiz vai cancelar e vai mandar ele cumprir a pena privativa de liberdade. O terceiro motivo é se ele descumpriu o sursi. Aí ele parou de prestar o serviço à comunidade, ele parou de ficar dentro de casa no final de semana, ele parou de cumprir as condições. O juiz obrigatoriamente vai cancelar o sursi dele e vai mandar ele pagar aquela pena, entende? Agora, facultativamente, é nessas situações aqui, ó. Se o crime que ele foi condenado depois dessa sentença, né, foi uma contravenção, foi uma coisa boba lá do juizado especial, ou se foi
sem dolo, né? De forma culposa. Ou pode ser também se ele descumpriu as condições do sursi especial, que é um sursi mais leve, vamos supor que ele foi em um boteco, foi em um bar, ou se ele descumprir as condições especiais. O que são condições especiais? São condições que o juiz cria também, que o juiz pode criar as condições dele, tá? Não precisa ficar só naquelas condições que a gente viu aqui, ó. Você vê as condições que a gente viu? A gente viu aqui essas condições no sursi simples e essas condições para o sursi especial. Então, se ele descumprir essas condições que foi imposta, o juiz vai retirar dele o sursi e vai mandar o processo seguir, a execução da pena seguir, e ele vai ter que cumprir normalmente. A diferença, Lu, é que obrigatoriamente, se eles cumprirem essas questões aqui, ou facultativamente. Como é que é facultativamente? Aí o juiz vai analisar se ele vai dar uma segunda chance para o cara ou se não vai, entendeu? Por quê? Porque o que ele descumpriu é menos gravoso. Sei lá, o cara só não reparou o dano, por exemplo. Então o cara, porque depois ele justificou que não tinha dinheiro para reparar o dano. Ou então ele cometeu um outro crime, mas é culposo, foi sem vontade, né? Aí o juiz vai analisar se mantém o sursi para ele ou se não mantém. Entendeu, Lu? Via de regra, sim, funciona, né? Sim, sim. Então, facultativo é mais quando o juiz acha que pode revogar ou não. Isso, é facultado ao juiz esse poder de decidir. Agora, obrigatório, o juiz não tem que fazer esse parâmetro, né? O juiz não consegue mensurar. Simplesmente ele vai revogar. Se o cara cometeu lá um crime doloso depois, né? Sentença, não tem o que o juiz discutir, o juiz vai revogar o sursi dele. Obrigado, prof. Agora entendi. Imagina, gente. Há alguma outra dúvida, pessoal? E a gente viu o momento que foi na sentença, né? A gente viu o momento como que isso acontece, que acontece na sentença. Eu tinha dessa pergunta que a Lu fez, eu estou tentando lembrar, mas eu não vou lembrar agora sob pressão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É um julgado. Quando eu fazia sentença ainda. Se eu lembrar, eu mando para alguém lá. Entendeu? Eu vou lembrar um julgado da pergunta que você fez, sabe? Quando a gente rebatia essa questão do que é. É porque a gente volta lá naqueles princípios, sabe? Do que da interpretação da norma. Eu tenho que interpretar a norma favorável ao réu ou eu tenho que interpretar a norma desfavorável ao réu, né? Então, essa questão de interpretação de norma, eu vou tentar lembrar e assim que eu localizar, eu te mando. Eu não estou conseguindo aqui. Alguma outra dúvida, pessoal? Então, como que a gente finaliza? Todo o conteúdo que a gente viu até hoje, né? E a gente para aqui, no sursi, tá? A gente para no sursi. Então, na prova não vai cair concurso, não vai cair toda a ação pública e tudo mais. Não vai cair o que ainda nos resta para estudar, tá? Só o que foi visto até hoje. Por isso que eu até já tinha mencionado que a gente ia finalizar nesse estudo do sursi. Alguma outra dúvida? Alguma ponderação? Para mim, bem tranquilo. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Podemos finalizar? Pode finalizar, pessoal? Tá ok, prof. Da minha parte também. Boa noite, prof. Boa noite, então. A minha também. Boa noite. Né? Muito bom te ver, Fábio, por aqui. Boa noite. Apareça mais vezes, tá? Ninguém morre por aqui, é muito tranquilo, Fábio. Apareça mais vezes aí. Claro. E não perca a aula que vem, que nós vamos fazer um mexidão aí com essa matéria que a gente viu até hoje, tá? Eu vou lhe mandar um e-mail, eu preciso entrar em contato com a senhora, tá? Me manda lá, kellen.rocha@anhanguera.com. Manda lá que a gente finaliza.
Não tem colinha da prova. Como é que é, Thiago? Não tem colinha da prova. Não, as provas serão diferentes. Não, o Fábio vai entrar em contato, né? Pedir a cola da prova. Ah, não, jamais. Corrupção, Já Thiago.